Olha só, a partir de 2026, o jeito de calcular o imposto de renda vai mudar, e isso vai afetar milhões de brasileiros. Então, bora entender o que essa nova lei significa, na prática, para o nosso bolso. A pergunta que não quer calar é: será que com essa mudança vai sobrar mais dinheiro no fim do mês? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir junto agora. Então, o que aconteceu foi o seguinte: foi sancionada uma lei nova, que na verdade cria um jeito diferente de reduzir o imposto. Vamos mergulhar nisso e ver como é que funciona na prática. Ok, para a gente começar, vamos entender a base de tudo, que é essa nova lei. E o ponto mais importante que precisa ficar bem claro é que não é uma mudança na tabela do imposto não, tá? É um mecanismo totalmente novo. Essa mudança toda vem da Lei Federal número 15.270 e ela começa a valer lá em janeiro de 2026. O ponto crucial aqui é o seguinte: a lei adiciona um passo a mais, uma etapa de redução lá no finalzinho do cálculo do imposto. Mas olha, as alíquotas e as faixas da tabela progressiva continuam iguaizinhas. Tá, mas e aí? Como isso funciona na prática, no dia a dia? Pensa assim, o jeito de calcular o imposto de renda continua o mesmo de sempre, só que agora tem um passinho extra lá no final. É super importante a gente separar o que muda e o que não muda. Então vamos lá, a tabela progressiva, as deduções com dependentes, previdência, o desconto simplificado, tudo isso continua valendo, sem tirar nem pôr. A grande novidade mesmo é essa etapa final, essa redução do imposto, que acontece depois que ele já foi calculado. E atenção, isso só vale para uma faixa de renda bem específica. O processo então ficou com 4 passos, olha só. Primeiro, você calcula a base de cálculo normal, como sempre foi. Depois, aplica a alíquota da tabela e subtrai a parcela a deduzir. E aí, só no final de tudo, no quarto e último passo, é que entra essa nova redução para quem tiver direito, claro. Beleza, agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Afinal de contas, quem tem direito a essa redução? E mais importante, de quanto dinheiro a gente está falando? Então, a regra foi dividida em 2 partes, tá? A primeira é bem simples e direta. Se a renda tributável for de até R$ 5.000 por mês, a redução vai ser exatamente igual ao valor do imposto que seria pago. Ou seja, o imposto a pagar vira zero. Agora, para a segunda faixa, que vai de R$ 5.001 até R$ 7.350, a coisa muda um pouco. A redução é calculada usando uma fórmula, mas a lógica é bem simples. Quanto mais a renda se aproxima desse teto, de 7.350, menor vai ficando o valor da redução até ela praticamente desaparecer. E aqui, pessoal, está o ponto final, a linha de corte. Se a renda tributável mensal passar de R$ 7.350, acabou. A nova regra de redução simplesmente não se aplica. Para quem ganha acima disso, o cálculo do imposto continua exatamente como era antes. Mas nada como uns bons exemplos para deixar tudo mais claro, né? Então vamos aplicar essas regras em alguns salários diferentes para a gente ver o impacto real no bolso. Vamos começar com um salário bruto de R$ 5.000. A gente tira as deduções, né? Previdência, um dependente, e a base de cálculo fica em R$ 4.110. Se a gente aplicasse a regra antiga, o imposto a ser pago seria de R$ 249,35. Só que, lembra da primeira regra que a gente viu? Pois é, essa renda se encaixa direitinho nela. E o que isso significa? Significa que a redução vai ser aplicada para zerar completamente esse imposto. E o resultado final é esse aqui, zero, nadinha. Aquele imposto de quase R$ 250 é totalmente eliminado pela nova redução. Impressionante, né? Ok, vamos para um segundo exemplo agora. Imagina um salário de R$ 6.900. Depois de todas as deduções, o imposto calculado, sem a regra nova, seria de R$ 723,34. Agora, essa renda já cai na segunda faixa, então a gente tem que usar aquela fórmula para calcular a redução. Jogando os números lá, a gente chega num valor de redução de R$ 59,92. Aí é só fazer a conta. A gente pega o imposto original e tira essa redução. O valor final a pagar cai para R$ 663,42. Continua sendo um benefício, claro, mas já é um pouco menor do que no primeiro exemplo. E para fechar, nosso último exemplo, um salário de R$ 8.000. Fazendo o cálculo normal, o imposto antes de qualquer redução daria R$ 931,13. Só que aqui tem um porém. Lembra daquela linha de corte? Como a renda tributável, nesse caso, ultrapassa o teto de R$ 7.350, a nova redução simplesmente não se aplica. O imposto a pagar continua sendo os mesmos R$ 931, sem mudança nenhuma.
Bom, para a gente fechar, vamos só recapitular os pontos mais importantes e mais alguns detalhes que é bom ter na cabeça sobre essa mudança toda. Então, resumindo, primeiro, a redução também vale para o cálculo do 13º, tá? Segundo, as deduções que a gente já conhece, tipo dependente, desconto simplificado, continuam iguais. Terceiro, e muito importante, a tabela progressiva não foi alterada. E um último detalhe, o governo federal vai compensar estados e municípios por qualquer perda de arrecadação que essa nova lei possa causar. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Ao focar esse alívio fiscal em faixas de renda bem específicas, qual é o impacto geral dessa política? Fica aí a pergunta para a gente pensar. No fim das contas, quem são os maiores beneficiados com essa nova forma de calcular o imposto?